Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de segurança do paciente cirúrgico. Nossa convidada é a enfermeira Patrícia Scottini Freitas. Patrícia, é um prazer te receber aqui no programa e tirar várias dúvidas, né, dos nossos telespectadores em relação ao paciente cirúrgico. Eu agradeço muito pelo convite, doutor. É um prazer retornar aqui nessa casa, nesse programa, e dizer que falar do paciente cirúrgico para mim é um outro prazer, que o centro cirúrgico é a minha grande paixão. Então, inclusive você fez doutorado. Fala um pouquinho dos teus cursos, que é muito legal. Você estava comentando agora há pouco, né, da tua defesa, trabalho. Fala um pouquinho pra gente. Desde a época da graduação eu já fiquei encantada pelo centro cirúrgico. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né, no centro cirúrgico. No centro cirúrgico. E aí, nessa época, eu me interessei por fazer uma especialização em controle de infecção, que está sempre relacionada também ao centro cirúrgico e às demais assistências da enfermagem. E aí eu comecei a ter vontade de dar aula, eu fiz uma especialização em educação pedagógica na área da saúde, com ênfase na enfermagem. Comecei a dar aula, comecei a fazer mestrado e aí eu fui fazer o doutorado. E quando eu cheguei para fazer o doutorado, meu tema não podia ser diferente. Não tinha como ser outro, né, Patrícia? Eu queria que fosse com relação ao paciente cirúrgico. E aí agora eu já terminei de escrever a tese, vou defender, se Deus quiser, agora em agosto. E é com relação à segurança do paciente cirúrgico. Inclusive, desde quando você começou a trabalhar, né? Você começou no centro cirúrgico. Exatamente. Nós nos conhecemos. E desde essa época, você já era muito, né, metódica, toda certinha. Você gostava muito do trabalho sempre correto, que é o correto, né? Então, parabéns para você pelo seu trabalho. E até hoje, né? Hoje você está coordenando a pós-graduação, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Eu me preocupo muito com a qualificação do profissional. Eu vejo hoje o que eu aprendi na graduação, muita coisa mudou. Então, eu me preocupo com a assistência, a qualidade da assistência prestada do enfermeiro. Então hoje estou coordenando a pós-graduação lá na Faculdade Pitágoras, e não só da saúde como dos outros cursos, mas eu entendo que especializar é fundamental para o profissional e principalmente para o profissional de saúde. Patrícia, falando em dúvida, é uma coisa que todo mundo, assim, a gente sempre ouve paciente comentar, por exemplo, fiz uma cirurgia, um exemplo, no pé, me levaram para o centro cirúrgico, pediram para tirar toda a roupa, colocar uma camisola aberta para trás, tirar o óculos, enfim, o pessoal sempre comenta isso. O porquê essa cirurgia no pé? Tem como você explicar para os nossos telespectadores isso? Isso é muito interessante. Isso as pessoas perguntam muito. É o que mais pergunta, né? Por que isso? Meu pai falou mesmo, eu uso prótese total, tiraram minha dentadura, tiraram meu óculos, meu cirurgião no joelho, me colocaram uma camisola. Né? E por que isso, né? Então, é por segurança, né, doutor? Eu falo muito que o centro cirúrgico, ele é o melhor lugar para se fazer um procedimento anestésico cirúrgico. Ele é seguro, nós temos ali toda a equipe responsável, todo o material na mão. Então, por exemplo, é preciso que se tire as partes metálicas. A gente sempre pergunta: brinco, relógio, aliança, piercing. Porque no caso da utilização do bisturi elétrico, corre a corrente elétrica que pode queimar o paciente. Então, por que tira metal? Por conta do bisturi elétrico. Segurança mesmo, segurança. Né? Por que tira prótese? De repente precisa fazer uma intubação. Então, e com a prótese já vai dificultar muito. Né? Por que tira a cueca, as roupas íntimas? Porque num momento de emergência é preciso que tenha lá para fazer uma anestesia, por exemplo, uma raque, uma peridural, é preciso ter as costas livres. Na hora de uma urgência não tem como você ficar tirando, vamos tirar a camisa, vamos desabotoar, vamos tirar... Exatamente. Não tem como, né, Patrícia? Então, por isso que coloca a camisola e tira tudo do paciente mesmo. Mas tem uma explicação, é por segurança. Patrícia, outra coisa que a gente sempre ouve, né, perguntas dos pacientes, é que tem, por exemplo, quantas pessoas ficam na sala com o paciente, né? Doutor, ficou tanta gente comigo, quem que é essa turma toda? Não é só o cirurgião que fica, o anestesista? Não é. Não é, né, Patrícia? Eu sempre falo que o ato cirúrgico, eu comparo ele como uma orquestra. Todos são importantes. Se o instrumento não tocar bem, a música não é ouvida adequadamente. Exatamente. Então nós temos a equipe médica, a equipe de enfermagem, e aí nós temos ainda a equipe de radiologia ou algum que estiver ali. Então nós temos o anestesista, o cirurgião auxiliar, o circulante de sala, que é da enfermagem, o instrumentador, que é da enfermagem, e algumas às vezes o enfermeiro presente nessa sala. Exatamente, quer dizer, todos ali, cada um com a sua competência, né? Cada um cuidando de uma parte da cirurgia, né? Controlando uma parte, digamos assim, né? Para que tudo funcione, para que tudo corra bem. E como você disse, é uma orquestra e todos têm que tocar
e de acordo. Exatamente. Né? Se um desafinou, não dá certo, né, Patrícia? Não dá certo. Patrícia, outra coisa que a gente sempre ouve também, por exemplo, a gente sempre ouve: minha mãe não pode ficar comigo na sala de cirurgia, por que minha mãe não pode entrar? Um dos motivos é porque nós já temos muitas pessoas na sala cirúrgica. Exatamente, essas equipes muita todas, gente. A sala cirúrgica é uma sala pequena, nós temos muitos equipamentos e o leigo, ele não está adequado às questões de esterilização, antissepsia. Então, por exemplo, nós temos os materiais estéreis, campo estéreo, e aí se o leigo esbarrar ali, ele pode atrapalhar tudo e ter que Uma trocar. simples esbarrada, ele pode contaminar toda a cirurgia. Exatamente. E dar problema futuro com infecção, né, Patrícia? Exatamente. E o paciente às vezes não pode achar que eu tomo cuidado, mas não é eu tomo cuidado. A pessoa, como você diz, tem instrumental, tem tudo que é campo esterilizado. Se a pessoa der uma encostadinha, e outra, já tem muita gente na sala, então tem que passar de perfil, não tem como, e mesmo, né? O familiar estando junto, isso não é bom por conta do sentimento, Exatamente. né? De repente precisa fazer um outro procedimento e ele pode estar até atrapalhando ali naquele Às momento. vezes acaba complicando um pouquinho, digamos assim, a cirurgia, que não é difícil acontecer, né, Patrícia? Exatamente. E precisa de um procedimento de urgência e às vezes a família ali, a parte emocional realmente acaba atrapalhando o médico, a equipe de enfermagem, a enfermeira, todo mundo que está ali. Um exemplo é o parto, né? Que é de direito o pai entrar. Gente, às vezes o pai cai, eu sempre brinco quando eu estou na sala e falo: o senhor senta aqui e na hora que o bebê nascer, o senhor vai ver. Respira fundo, respira fundo, porque às vezes a mulher que está ali tendo o parto, ela está preocupada com o marido que desmaiou. Então, quanto menos isso gente... não é difícil acontecer, sempre acontece, sempre né, acontece. Patrícia? Então, quanto menos gente ali, melhor. Às vezes o paciente acha: puxa, a enfermeira não quis deixar entrar, o médico não quis deixar entrar. Não é por maldade, é mais por segurança mesmo, né? Segurança. E como você disse, às vezes o paciente passa mal, não está acostumado a ver sangue, aquela coisa, de repente acaba dando trabalho os dois, né? Exatamente. O paciente e o acompanhante, né, Patrícia? Então é melhor momento de cirurgia, só o paciente. Só o paciente, mesmo. Mais tranquilo para a equipe cirúrgica, né? Isso. Patrícia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de segurança do paciente cirúrgico. E por falar em segurança, Patrícia, por exemplo, um paciente às vezes, uma cirurgia pequena, um desvio de septo, por exemplo, o paciente às vezes fica com medo, qualquer tipo de cirurgia. Então o que o paciente põe na cabeça? Primeira coisa, vou morrer, né? Então, o que você diria para os pacientes que vão passar por um tipo de procedimento assim, para tranquilizá-los? Doutor, risco nós corremos. Eu falo que viver já é um risco. Então, nós temos risco de tudo. Então, quando se fala em cirurgia, as pessoas têm muito medo da cirurgia, por exemplo, da septoplastia, de intubação, que eu vou parar de respirar, que eu vou morrer. E, na verdade, não é isso, né? O centro cirúrgico, ele é um lugar... ele tem tudo ali para reverter. Lugar de segurança, digamos seguro. Assim, né? Por isso que eu digo assim, procedimento cirúrgico é de preferência que seja feita mesmo no centro cirúrgico e não em qualquer outro lugar. Porque lá nós temos todos os aparelhos, nós temos o anestesista, cirurgião, equipe de enfermagem e todos os aparelhos para poder reverter, Exatamente. Por exemplo, um choque anafilático. Nós temos ali a condição de fazer essa reversão. E normalmente o paciente, mas eu preciso ir para o centro cirúrgico, não pode ser feito em outro local? Então aquela é má impressão do centro cirúrgico, pelo contrário, o centro cirúrgico é um local muito seguro. Exatamente, né, é o melhor lugar para fazer um procedimento anestésico cirúrgico. Mas como ele é desconhecido pelo leigo, né, porque não são todas as pessoas que podem entrar lá, mesmo nós que trabalhamos no centro cirúrgico, a gente tem até uma roupa especial para estar entrando lá, então o desconhecido causa medo. E aí as coisas que dão certo, o povo não fala, mas se dá uma coisa errada, aí todo mundo comenta. Ou pensa que deu alguma coisa errada, porque não entende o que está acontecendo, né? É meio complicado, né? Então, assim, a pessoa que vai para o centro cirúrgico, os acompanhantes, a família, tem que ficar bem tranquilo, que é um lugar, como você disse, um lugar de toda a segurança, né? De total segurança que existe. Muito bem equipado, é um dos lugares mais equipados do hospital, né? Exatamente. Então ele é seguro. Ô Patrícia, outra coisa que o pessoal comenta muito é a respeito do jejum. Por que eu tenho que ficar de jejum se eu vou operar isso ou aquilo? O paciente cirúrgico, a gente tem que ter muitos protocolos com ele de segurança. Segurança do paciente está na moda agora, né? E a segurança do paciente cirúrgico mais ainda. Lógico. Então, por que tem que ficar de jejum? A gente diz jejum nas cirurgias eletivas, cirurgias agendadas. Porque caso ele tenha um refluxo, ele pode aspirar e isso pode causar problemas. Né? Tudo por segurança do paciente, né? Exatamente. Tira a roupa por segurança, jejum, tudo por segurança.
Então, às vezes a pessoa, mas o jejum para quê se eu vou operar? Que não tem nada a ver, não vou operar, por exemplo, o estômago, né? Mas tudo pode acontecer, né, Patrícia? Para não ter problema de aspiração. Patrícia, comenta um pouquinho a respeito da função da equipe da enfermagem, né, no centro cirúrgico e do enfermeiro, da enfermeira, né, no centro cirúrgico, a função, o papel da enfermagem no centro cirúrgico. A enfermagem, vamos falar do enfermeiro. O enfermeiro, aqui no Brasil, o enfermeiro do centro cirúrgico, ele é gerencial, né? A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, não existe técnico auxiliar de enfermagem no centro cirúrgico. É o enfermeiro circulante, o enfermeiro instrumentador, o enfermeiro gerente. Agora, aqui a nossa realidade é o enfermeiro gerente. Então, nós não temos um enfermeiro em cada sala cirúrgica. Geralmente, a gente tem um enfermeiro no centro cirúrgico. Mas dentro de cada sala cirúrgica, a gente tem o circulante de sala, que é aquela pessoa que não entra em campo, que nós chamamos, mas não entra na cirurgia, né? Só para explicar na parte estéreo, né? O povo fala centro cirúrgico é estéreo, não, é estéreo só o instrumental, o local da cirurgia, exatamente. Né? Então o circulante ele é uma pessoa que não entra nesse campo estéreo e ele pode estar saindo da sala para pegar alguma coisa, ele pode estar verificando se o bisturi elétrico está ligado, então ele circula a cirurgia. É um auxiliar do anestesista, do cirurgião, do auxiliar, exatamente. Né? Um auxiliar da equipe. Isso, e o enfermeiro ele é responsável por esse circulante. E ainda o enfermeiro é responsável pelo instrumentador cirúrgico, se ele for da enfermagem. Porque nem todo instrumentador cirúrgico é da enfermagem. Exatamente. E se ele for, ele se reporta ao enfermeiro. E esse instrumentador cirúrgico, ele é uma peça-chave na cirurgia. Né? E como você disse, quer dizer, o pessoal, a equipe da enfermagem dentro é uma responsabilidade muito grande, né, Patrícia? Porque como você disse, não tem um enfermeiro ou uma enfermeira para cada sala, tem uma enfermeira pro centro cirúrgico. Então, aquele que está ali dentro, a equipe, o técnico de enfermagem, ele tem que ser muito consciente do que está acontecendo, porque dele também depende o sucesso da cirurgia. Exatamente. Não é verdade? E aí vem a grande responsabilidade do enfermeiro, de fazer processos, protocolos, fazer com que esses profissionais entendam a importância dele na sala cirúrgica e fazer cumprir esses protocolos para garantir a segurança do paciente. Patrícia, fala um pouquinho das roupas, né, do vestiário, né, do paciente. O paciente sempre coloca aquela camisola, o porquê. O pessoal do centro cirúrgico, a equipe cirúrgica, por que troca a roupa? Todo mundo, ninguém entende. Por que tem que colocar tudo isso de roupa? Né? Porque o centro Os EPIs, cirúrgico, né? exatamente, o centro cirúrgico ele é um local que deve ser limpo, ele não é estéril, mas ele deve ser limpo. Então, o uso da touca, o uso da máscara, o uso de roupa privativa para quem está lá dentro. Então, isso tudo é para manter o ambiente limpo, porque o que nós temos um grande vilão da cirurgia, a infecção do sítio cirúrgico. Exatamente. Então, tudo isso é para prevenir essas infecções. Então, são roupas limpas, porque a gente andar com a nossa roupa do hospital chega inteiro, da rua e entra no centro cirúrgico, ela está contaminada, correto, né? não está correta. Então, é por esse motivo, para diminuir aí. E se não fosse um ambiente totalmente limpo, podia fazer cirurgia em qualquer sala, por exemplo, aqui no estúdio, né? Exatamente. Vamos operar um paciente, mas não está preparado para isso, né? Isso tem mesmo. Toda uma asepsia, tem todo um protocolo, né? procedimento, e que geralmente é o enfermeiro que supervisiona esse protocolo também. Então tem toda uma norma de limpar de cima para baixo, do mais limpo, mais sujo, enfim. E como você disse, o centro cirúrgico então, ele não é estéril, ele tem ambientes estéreis. Exatamente. Partes estéreis, Partes né? estéreis. E importante a luva, né? O povo fala assim, mas o enfermeiro não anda de luva o tempo inteiro. Graças a Deus que não, porque a utilização da luva é quando tiver um risco de exposição a algum material contaminado. Não há necessidade de toda a equipe usar luva, né, Patrícia? Não, exatamente não. E aí quando você passou aquele risco, você tem que tirar a luva, porque senão você vai estar sujando todo o centro cirúrgico, sem levando né, contaminação de um lado para outro, né? Exatamente. Inclusive, não sei, se tem alguma cirurgia contaminada, que se diz contaminada, por exemplo, um apendicite supurado, né? Então a gente sabe que tem alguma contaminação, tem pus na cavidade abdominal, né, a ser operado. Então tem que tomar todo aquele cuidado de sair da sala, entrar em outra sala. Geralmente, né? Então, a equipe tem que sair da sala e tomar banho para poder retornar. Tem todo um cuidado para não contaminar todo o centro cirúrgico, né? Isso mesmo. Ô Patrícia, a respeito do álcool nas mãos, o que é melhor, lavar ou passar o álcool? Nossa, ou os dois? Lavar as mãos. Água e sabão não faz mal para ninguém, né? O que mais previne infecção, e isso não é só no centro cirúrgico, em qualquer lugar, é lavar as mãos. Porque se você tem um sangue, alguma coisa, uma matéria orgânica, se você não lavar a mão e passar o álcool, não vai fazer efeito. Então, para lavar, para limpar, retirar a matéria orgânica, água e sabão.
água e sabão não tem igual, né, Patrícia? Não tem igual. O álcool é importante sim. Se a mão estiver limpa, né, por exemplo, você vai ferir a pressão pra entre o paciente. Exatamente. Né? Agora, para substituir a lavagem de mãos, não tem nada. Não, água e sabão mesmo, né, Patrícia? Sabão. Patrícia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito de segurança no centro cirúrgico com a enfermeira Patrícia Scottini Freitas. E agora também neste bloco com a presença da Juliana com as perguntas, né, de nossos telespectadores que recebemos por e-mail. Patrícia, por que o paciente muitas vezes reclama, tem gente que não gosta e não entende por que fazer depilação, por que raspar os pelos antes da cirurgia? Isso daí é um mito, né? A mulher, às vezes, ela acha que ela tem que depilar toda para fazer uma cirurgia. Então, na verdade, os pelos, eles são removidos por conta de visualização do cirurgião. Então, hoje em dia... Facilita, né? Facilita. Então, hoje em dia, nós só fazemos a raspagem, a tricotomia, se estiver prescrito pelo cirurgião. E isso, fez-se uns estudos há muito tempo e agora já se sabe que o ideal é fazer no máximo 2 horas antes da cirurgia. Para evitar contaminação. Para evitar contaminação, né? Porque você acaba que faz uma solução de continuidade da pele, né? Faz uns rachinhos. E normalmente, às vezes, raspando acaba ferindo um pouquinho, né? E aí, né, quando fere, aí vem aquelas bactérias onde dá contaminação. Então, se for raspar, que seja no centro cirúrgico ou na sala. No centro cirúrgico o pessoal não gosta muito por conta imediatamente antes da cirurgia, ou no quarto, né? 2 horas ou menos antes da cirurgia. E também o pessoal reclama não, comenta, né? Por que eu ganhei um detergente para poder tomar banho, né, antes da cirurgia? Gente, isso é muito importante. Tudo isso que nós estamos falando é segurança para o paciente. Exatamente, são cuidados, né, que são importantes. Esse detergente ele é um desgermante, ele é um antisséptico que a gente dá para o paciente quando ele é internado, dá uma esponjinha e fala, você vai lavar no local da sua cirurgia. Porque você está diminuindo a quantidade de micro-organismos naquela pele. Exatamente, porque micro-organismo tem no corpo todo, né, Patrícia? Todo, então todo cuidado é pouco. E a gente não retira, né? A gente faz um efeito bacterostático, a gente diminui ele e não deixa ele proliferar no caso da clorexidina, 5, 6 horas. Então, é para segurança, para diminuir a probabilidade de infecção. Exatamente, tudo isso para evitar a infecção cirúrgica, né? Patrícia, vamos responder algumas perguntinhas dos nossos telespectadores? Juliana, vamos começar a primeira pergunta? Por que a família não pode entrar no centro cirúrgico? Patrícia, fica tranquila, de certo é 10, 15 pessoas só para entrar na sala, tá? Nossa, não pode. A sala não é grande, nós já comentamos, né? Temos muitos equipamentos dentro da sala e a equipe cirúrgica é grande. Então, não pode entrar o familiar por esse motivo, mesmo porque o familiar, ele pode atrapalhar emocionalmente, né? Ele pode... A própria segurança do paciente que está sendo operado, né? E aí quem está em campo cirúrgico, quem está operando, não pode estar ajudando o familiar ali, porque ele está num local estéreo. Então, é melhor que não entre. Fica quietinho, aguarda, né? Nós depois podemos até comentar que ele pode ficar depois num outro local, mas não na sala cirúrgica. Exatamente. Próxima pergunta, Juliana. Por que quando termina a cirurgia, o paciente fica em outra sala para depois ir para o quarto? Uma pergunta boa essa, que veio a calhar, exatamente. Porque ele sai da sala cirúrgica, ele vai para uma sala que nós chamamos de sala de recuperação da anestesia. Então, geralmente o paciente fica ali até ele movimentar as pernas, se foi um bloqueio, por exemplo, uma RAC, uma peridural, ele fica monitorado até a pressão estabilizar, os batimentos cardíacos. E aí, neste local, a família pode estar presente. Inclusive, agora tem um movimento grande que um familiar tem ficado junto com esse paciente. E é bom, acho que para a própria, né, para a parte emocional, a parte psicológica do paciente, sabendo que tem um da família ali. Isso ajuda até a enfermagem. Nesse momento ajuda a enfermagem, porque é uma nessa recuperação pós-anestésica também tem a enfermagem ali junto, sim, né, Patrícia? Exatamente. E aí sim, esse familiar ele é muito bem-vindo. Próxima pergunta, Ju. Em uma cirurgia pequena, por que é ligado tantos aparelhos no paciente? Bom, tudo é para a segurança do paciente, né, Patrícia? Então é para o telespectador perceber que a cirurgia ela não é um sinônimo que vou morrer, né? É tudo muito seguro e tudo isso é feito para a segurança do paciente. Para a segurança do próprio paciente mesmo. Então, aquele pip, às vezes as pessoas falam, eu fui ver não sei o que no centro cirúrgico, escutei um aparelho apitando, é porque está morrendo. Não, aquele contrário. barulho faz mesmo. Se está fazendo barulhinho, está bem, né, Patrícia? Está muito bem, exatamente. Pelo amor de Deus, deixa bater, né? Deixa fazer barulho.
aparelhos todos, é tudo para a segurança do paciente, é uma forma, como eu já disse, no centro cirúrgico a gente monitora o paciente completamente, é só para a segurança dele. Próxima pergunta, Juliana. Por que o paciente após a cirurgia sente tanto frio? É porque geralmente as medicações anestésicas, elas fazem vasodilatação e o paciente perde calor. Então hoje nós temos aí o sistema de ar forçado aquecido para prevenir essa hipotermia, nós temos a manta térmica, então já tem muitos estudos que ajudam a evitar essa hipotermia, que ajuda a evitar essa perda de calor. Mas normalmente tem, né? Não tem Não tem como não ter, né, Patrícia? Tem, e nós precisamos estar vendo aí o que nós... Eu costumo falar muito, doutor, eu gosto do termo que a gente está usando de prática baseada em evidência. Então a gente precisa ver qual é a melhor evidência científica para diminuir a hipotermia do paciente cirúrgico. E aí é onde os estudos estão sendo conduzidos. Tudo para a segurança do próprio paciente, né? Isso. Tem mais alguma pergunta, Ju? O que o paciente, após uma cirurgia, deve fazer em casa para evitar infecção? Isso é bom também, né, Patrícia? Porque não é só um ambiente hospitalar, né? Tem que cuidar. E às vezes a gente não conhece o domicílio daquele paciente, né? Então a gente precisa... Primeira coisa, limpeza. O ambiente tem que estar limpo, a ferida cirúrgica deve estar limpa e deve estar seca. Hoje o pessoal tem muito, mas o que eu vou passar aqui nos pontos depois que eu sair do hospital? Aí o médico vai falar, você deixa isso limpo e seco. Água e sabão não faz mal para ninguém, né? É isso aí. Na mão e na ferida cirúrgica tem que estar limpo. Isso é importante, lavar as mãos e o local cirúrgico. E toda a família contribuir para que isso ocorra, né, Patrícia? Tem mais alguma pergunta, Juliana? Doutor Luciano, por hoje é só. Ao telespectador que está nos assistindo, se tiver dúvidas ou sugestões de pergunta, pode nos enviar pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Patrícia, antes de encerrarmos, eu gostaria só que você comentasse também a respeito da visita da enfermagem, né, antes da cirurgia. Isso. Agora nós já temos essa rotina, né? O enfermeiro do centro cirúrgico, ele passa no quarto antes para conversar com o paciente. E isso tem minimizado muito o estresse e a ansiedade desse paciente, o que favorece a recuperação dele no pós-operatório. Então o enfermeiro passa, é uma passagem rápida, é uma conversa, mas na hora que esse paciente chega para nós no centro cirúrgico, a gente baixa a máscara e diz, eu sou a enfermeira que fui lá no quarto falar com você, isso já conforta o paciente. Exatamente, o paciente sente mais segurança, muito, né? Nossa, tem paciente que até chora e fala, ai que bom que você está aqui comigo, né? Então, eu acho que o papel do enfermeiro também é muito isso, da humanização dentro do centro cirúrgico. Isso Patrícia. É importantíssimo. Patrícia, quero agradecer muito a tua presença e antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, mas quero também parabenizar você e que todos saibam, né, que dia 1º agora de agosto você vai receber o título de doutora. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Meus parabéns, continue sempre assim, Patrícia. Obrigada. O que eu queria deixar para os telespectadores, para os pacientes, é que busquem informação a respeito do seu processo de saúde e doença. Isso eu acho importantíssimo, né? Este programa é um exemplo de buscar informação, porque ele leva a informação para o telespectador. E para os profissionais de saúde, a mesma fala, que busquem mais conhecimento, que se qualifiquem para melhorar a assistência prestada ao paciente, e aí a gente fazer cumprir a chamada e famosa segurança do paciente. Exatamente, que é tudo que a gente quer, né, Patrícia? É tudo que nós queremos. Patrícia, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, Juliana. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.